Minasan, konnichiwa. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Vamos estar juntos nessa série de 26 programas que constituem um curso básico de língua japonesa, especialmente preparado para aqueles que não têm conhecimento algum desta língua. Em cada programa, vamos ver um episódio da história de Yan, que vem do exterior para viver em Tóquio. E vamos também acompanhar algumas das estruturas da língua japonesa. Yan-san, Taro desu. Hajimemashite. Taro-san desu ka? Yan desu. Douzo yoroshiku. Esses episódios sobre Yan retratam o dia a dia do povo japonês. Assim, teremos a oportunidade de aprender muitas coisas sobre a cultura e a sociedade japonesa moderna, ao mesmo tempo em que adquirimos os conhecimentos básicos da sua língua. はじめまして、どうぞよろしく。はじめまして、ヤンです。私みどりです。どうぞよろしく。みどりさん、よろしくお願いします。 A língua japonesa aqui empregada é falada num ritmo normal, e para os que a ouvem pela primeira vez, os sons podem causar certa estranheza. Mas os episódios foram preparados de tal forma que, mesmo sem entender a língua, vocês poderão entender a história. Assim, não se preocupem com o que está sendo dito. Apenas apreciem as cenas e habituem-se com os sons e o ritmo da língua. O primeiro episódio começa com a chegada do protagonista Yan no aeroporto internacional de Tóquio. E então, estão prontos? Yan-san。どうも。じゃあお元気でね。さよなら。さよなら。Have a nice day。ヤンさん、ヤンさん。加藤さん。いらっしゃい。加藤さん、しばらく。いやいや、ヤンさん。ヤンさん、太郎です。はじめまして。太郎さんですか。はい。ヤンです。どうぞよろしく。よろしく。さあ、行きましょう。太郎、車。はい。いいですね。ちょっと。これはあなたのですか。はい、私のです。どうもありがとうございます。いいえ。じゃ。どうもすみません。こちらこそ、どうも。どうもすみません。おい、太郎。はい。これはヤンさんの荷物ですか。これ私のです。ヤンさん、これは。それも私のです。あら、これは私のではありません。じゃあこれは誰のですか。これは私のです。これはあなたのですか。はい、私のです。どうもありがとうございます。いやいや、どういたしまして。これは私のではありません。あ、それは私のです。どうもすみません。どうもすいません。この車は太郎さんのですか。いえ、私のです。日本の車ですか。ええ、そうです。ヤンさん。加藤さん、あれは何ですか。どれですか。あれですよ、あれ。
あのビル。ああ、あれは団地です。団地。ええ、全部住宅です。へえ。あー、緑。おかえりなさい。ヤンさん、どうぞ。はい、どうぞ失礼します。どうぞ。ヤンさん、家内です。はじめまして。どうぞよろしく。はじめまして、ヤンです。私みどりです。どうぞよろしく。みどりさん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。よかったね。さあ、ヤンさん、どうぞ。お待たせしました。はい、緑。それじゃあ、ヤンさんの来日を祝して乾杯しましょう。乾杯。 Vamos rever o que aconteceu. Ian chega ao aeroporto, onde é recebido pelo Sr. Kato e seu filho Taro. Então, houve um problema com a bagagem, que cai e se mistura. A seguir, Ian faz algumas perguntas sobre a cidade. E, finalmente, chegam à residência dos Kato. Algumas estruturas importantes apareceram neste episódio. Vamos a elas. Watashi wa desu. Esta é uma estrutura bastante comum e útil, pois vocês podem usá-la para dizer aos outros algo sobre vocês. Watashi wa desu. Se você colocar o seu nome no espaço em branco, pode usar esta estrutura para dizer quem você é. Ao dizer quem eu sou, usaria o meu sobrenome, assim. Watashi wa Ninomiya desu. Watashi wa Ninomiya desu. Essa estrutura é muito utilizada quando nos apresentamos a alguém. E ao acrescentarmos em seguida Dozo yoroshiku, Watashi wa Ninomiya desu. Dozo yoroshiku. Teremos a forma de cumprimento mais comumente utilizada quando nos apresentamos a alguém. Dozo yoroshiku é uma expressão que pode ter várias traduções em português. E aqui significaria algo como favoreça-me com a sua amizade. Outras pessoas vão estar conosco nesta série de programas. Vamos conhecê-las. 私は海宝です。どうぞよろしく。 Este é o Sr. Kaiho. Poderia repetir, por favor? 私は海宝です。どうぞよろしく。 Arigatou gozaimasu. Arigatou é uma maneira muito informal de agradecimento. Para torná-la mais polida, acrescentamos gozaimasu. Agora vamos ao próximo. 私はミネです。どうぞよろしく。 Este é o Sr. Mini. Poderia repetir, por favor? 私はミネです。どうぞよろしく。 Arigatou gozaimasu. O próximo, por favor? 杉原です。どうぞよろしく。 Esta é a senhorita Sugihara. Notaram que ela não disse watashi wa? Senhorita Sugihara, poderia repetir, por favor? 杉原です。どうぞよろしく。 Arigatou gozaimasu. Como vocês viram, watashi wa pode ser omitido. Isto porque watashi wa significa quanto a mim. E é usado quando a pessoa toma a si mesma como sujeito da oração. Mas quando fica claro para o interlocutor que a pessoa está falando sobre si mesma,
watashi wa pode ser omitido. Vamos ouvir novamente. 私は海宝です。どうぞよろしく。峰です。どうぞよろしく。杉原です。どうぞよろしく。 Watashi wa Ninomiya desu. Douzo yoroshiku. Agora gostaria que vocês se apresentassem. Coloquem seus sobrenomes no espaço em branco. Lembrem-se, é o sobrenome que deve ser usado. Primeiramente, usando watashi wa. Vamos lá? 私は峰です。どうぞよろしく。私は峰です。どうぞよろしく。 Agora apresentem-se sem usar o watashi wa. 峰です。どうぞよろしく。峰です。どうぞよろしく。 Que tal, não foi fácil? Vamos ver como esta oração foi usada. あ、ヤンさん、ヤンさん。あ、加藤さん。いらっしゃい。加藤さん、しばらく。いやいや、ヤンさん。ヤンさん、太郎です。ヤンです。どうぞよろしく。ヤンです。どうぞよろしく。あ、ヤンさん、どうぞ。はい、失礼します。どうぞ。ヤンさん、家内です。はじめまして。どうぞよろしく。はじめまして、ヤンです。私みどりです。どうぞよろしく。みどりさん、よろしくお願いします。 Vocês ouviram a esposa do Sr. Kato dizendo Hajimemashite, douzo yoroshiku. A expressão Hajimemashite tem a conotação do muito prazer do português. Hajimemashite, Ninomiya desu. Douzo yoroshiku. おかえりなさい。あ、ヤンさん、どうぞ。はい、失礼します。どうぞ。ヤンさん、家内です。はじめまして。どうぞよろしく。はじめまして、ヤンです。私みどりです。どうぞよろしく。みどりさん、よろしくお願いします。 Entenderam? Creio que não terão mais problema com a estrutura watashi wa desu. Antes de prosseguirmos com as estruturas, vamos ver algumas particularidades do sistema fonético da língua japonesa. A sílaba shi é pronunciada como o shi de xícara chinês. Shi, shi, shi. As sílabas ha, hi, he, ho são realizadas com aspiração. Ha, hi, he, ho. E a vogal u é pronunciada sem o arredondamento dos lábios. U, u, u. Vamos ver uma nova frase. Mine-san, poderia nos ler esta oração? これはヤンさんの荷物です。これはヤンさんの荷物です。 Parece um tanto longa, mas se observarmos a sua estrutura básica, teremos. Agora que as partes estão destacadas, fica mais fácil perceber a semelhança com a nossa primeira estrutura, watashi wa desu. O que houve foi apenas a troca de watashi por kore. Kore significa isto, esta coisa. Assim sendo, esta estrutura é usada para indicar que tipo de coisa isto ou kore é. Kore wa tekisto desu. Isto é um livro-texto. Kore wa tekisto desu. Com a estrutura kore wa desu, vocês poderão dizer o que é o objeto indicado. Kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Kore wa ボールペンです。これはボールペンです。ボールペン。これはボールペンです。ペン
Kore wa ben desu. Tente você mesmo usar a expressão kore wa desu. Kore wa desu já não representa problema, não é mesmo? Agora, voltemos à oração completa para analisarmos Yan-san no nimotsu. これはヤンさんの荷物です。これはヤンさんの荷物です。 San. Cuidado para não nasalizar a vogal A. San significa senhor, senhora, senhorita e é usado depois do nome da pessoa. Atenção, por ser um honorífico, san nunca é usado para si mesmo. Eu digo, watashi wa ninomiya desu. Nimotsu significa bagagem. Chegando ao Japão, Yan-san trazia muita bagagem, não é mesmo? Era Yan-san no nimotsu, ou seja, Yan-san no significa do senhor Yan e Yan-san no nimotsu, a bagagem do senhor Yan. これは鉛筆です。海宝さんの鉛筆です。これはボールペンです。杉原さんのボールペンです。これは荷物です。これは荷物です。これはヤンさんの荷物です。 Entenderam o mecanismo da estrutura? Kore wa Yan-san no nimotsu desu. Significa é a bagagem do senhor Yan. Agora, vejamos como se transforma esta oração em uma interrogativa. Simples, não? Em japonês, tudo o que temos que fazer para obter uma interrogativa é acrescentar ka no final da oração. Preocupados com a entonação? Vamos pedir ao Kaiho-san que leia. Por favor, onegai shimasu. これはヤンさんの荷物ですか？これはヤンさんの荷物ですか？これはヤンさんの荷物ですか？ Bem, e como respondemos a esta interrogativa? Hoje veremos apenas a resposta afirmativa. はい、それはヤンさんのです。はい、それはヤンさんのです。 Vamos ver pergunta e resposta juntas. A palavra hai, que aparece no início da resposta, significa sim. Vocês perceberam que alguma coisa mudou nesta oração? Na pergunta havia kore e na resposta sore. Ou seja, kore é isto e sore é isso. 海宝さん、これはヤンさんの荷物ですか？はい、それはヤンさんのです。杉原さん、これはヤンさんの荷物ですか？はい、それはヤンさんの荷物です。 Agora, Mine-san e Kaiho-san trocam de posição. Vamos ver. Onegai shimasu. 海宝さん、それはヤンさんの荷物ですか？はい、これはヤンさんのです。杉原さん、それはヤンさんの荷物ですか？はい、これはヤンさんのです。 Há outro detalhe. Notaram que a pergunta e a resposta são diferentes? Na pergunta aparece a palavra nimotsu, mas na resposta não. Isto acontece porque quem pergunta e quem responde sabem que estão falando sobre a mesma coisa. Eu, em japonês, é isso mesmo, watashi, e você é anata. Podemos dizer watashi no desu, é meu, e anata no desu, é seu. Aliás, watashi no desu e anata no desu aparecem no diálogo mantido no aeroporto quando da chegada de Yan-san. Vamos retomá-lo. こちらこそどうも。どうもすみません。おい太郎、はい、太郎。これはヤンさんの荷物ですか？ええ、これ私のです。これはヤンさんの荷物ですか？ええ、これ私のです。これはヤンさんの荷物ですか？ええ、これ私のです。これはあなたのですか？はい、私のです。これはあなたのですか？はい、私のです。これはあなたのですか？はい、私のです。 Entenderam o uso dessas duas orações? Embora o ritmo normal seja um tanto rápido, não creio que tenham tido problemas para captar watashi no desu ou anata no desu. Vamos ver mais uma situação na qual aparecem as estruturas que aprendemos hoje.
これはあなたの荷物ですか？はい、私のです。さあどうぞ。ありがとうございます。失礼します。これはあなた。え、これは私じゃありません。だってこれ今やったじゃん。これは私のですけど、いやだってこれは私じゃありません。それは私のです。どうもすみません。あE então, puderam captar o emprego de anata no desu e watashi no desu? Vamos retomar. これはあなたの荷物ですか？はい、私のです。さあどうぞ。ありがとうございます。失礼します。Kaiho-san agradece a Mine-san por ter tirado sua bagagem do assento, dizendo arigatou gozaimasu. E pede licença para sentar-se, dizendo shitsurei shimasu. Vamos em frente. これはあなた。え、これは私じゃありません。だってこれ今やったじゃん。これは私のですけど、いやだってこれは私じゃありません。それは私のです。どうもすみません。Sugihara-san termina sua fala com domo sumimasen. Domo sumimasen é usado em vários sentidos e aqui tem a conotação de um pedido de desculpas. Podemos dizer apenas sumimasen ao nos desculparmos, mas domo sumimasen é mais polido. E lembrem-se, expressões como arigatou gozaimasu, shitsurei shimasu, domo sumimasen devem ser ditas com uma mesura de cabeça, que funciona como que um complemento do seu sentido. Arigatou gozaimasu, shitsurei shimasu, domo sumimasen. Vamos então rever o episódio de hoje. Talvez já possam perceber com maior facilidade as palavras e estruturas estudadas. Yan-san! Yan-san! 加藤さん！いらっしゃい。加藤さん、しばらく。いやいや、藤山さん。ヤンさん、太郎です。はじめまして。太郎さんですか。はい。ヤンです。どうぞよろしく。よろしく。さあ、行きましょう。太郎、車。はい。車行きます。いいですね。ちょっとこれはあなたのですか？はい、私のです。どうもありがとうございます。いいえ。どうもすみません。こちらこそどうも。どうもすみません。おい、太郎。はい。これはヤンさんの荷物ですか？ええ、これ私のです。ヤンさん、これは？それが私のです。あら？これは私のではありません。じゃあこれは誰のですか？これは私のです。これはあなたのですか？はい、私のです。どうもありがとうございます。いやいや、どういたしまして。これは私のではありません。それは私のです。どうもすみません。どうもすみません。ヤンさん、どうぞ。はい、失礼します。どうぞ。ヤンさん、家内です。はじめまして。どうぞよろしく。はじめまして、ヤンです。私みどりです。どうぞよろしく。みどりさん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。よかったね。さあ、ヤンさん、どうぞ。それじゃあ、ヤンさんの来日を祝して乾杯しましょう。乾杯。E eu fico por aqui. Dewa, mata. Até a próxima.